E depois de uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, o governo considera a possibilidade de cancelar parte da medida provisória que reonera a folha de pagamento. A MP aumentou os encargos sociais sobre a folha salarial dos 17 setores que mais empregam no Brasil. O repórter Emerson Fraga está ao vivo na redação do R7 em Brasília e traz mais informações para a gente. Boa noite, Emerson. Boa noite, Renata. Boa noite a você que acompanha a Record News. Pois é, depois de uma reunião ontem entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da qual participou também o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, o governo decidiu que pode devolver uma parte da MP da reoneração. Que parte seria essa? Justamente a parte que reonera aí os 17 setores que juntos mais empregam na economia brasileira. A mudança é a seguinte: em vez de cobrar 20% do faturamento da folha de pagamento dessas empresas, com a desoneração, cobra-se até 4,5% da receita líquida, receita bruta, dessas empresas. Isso faz com que elas possam contratar mais e aí gerar mais empregos. As entidades envolvidas alegam que há perda de até 1 milhão de empregos caso a desoneração caia, caso a oneração volte aí, a oneração da folha de pagamento. Agora é aguardar. Segundo, inclusive, parlamentares ligados ao governo, como Jorge Cajuru, que é vice-líder do governo no Senado, a aprovação da MP da reoneração é praticamente impossível e, para alguns parlamentares, soa até como uma espécie de afronta ao Congresso o envio dessa medida provisória por parte de Lula. A gente lembra que a MP da reoneração, ela veio em dezembro do ano passado, depois que os parlamentares derrubaram o veto justamente aí a lei que prorroga a desoneração até 2027. Essa novela aí da política brasileira, você continua acompanhando aqui na Record News e lá no r7.com. E, Emerson, o governo anunciou uma novidade para a avaliação que vai acontecer ainda em 2024. Os alunos de baixa renda do terceiro ano vão receber dinheiro para fazer a prova, é isso mesmo? Pois é, Renata, o governo vai divulgar os detalhes em breve, vai estar tudo no r7.com, mas é o seguinte: o presidente Lula já sancionou a lei que cria o programa Pé de Meia. Esse programa vai conferir uma bolsa para estudantes dos 3 anos do ensino médio. Ele é voltado para pessoas de baixa renda, que estudam em escolas públicas e recebam renda per capita mensal de até R$ 218. Para participar, é preciso também estar inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal. O governo pretende começar os pagamentos já em março. O valor ainda não foi estabelecido, mas vai ser divulgado em breve, segundo o Ministério da Educação. Uma das preocupações do governo é a evasão aí do ensino médio. Cerca de 8% dos estudantes deixam as carteiras escolares por conta de vários motivos aí, entre eles a falta de recursos financeiros, a qual o governo pretende combater. Outra preocupação do governo é a falta de participação desses estudantes no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Neste ano, quase metade dos concluintes aí do ensino médio não fizeram o exame. Então, entre as exigências para participar desse programa Pé de Meia e para receber a bolsa estão ser aprovado no ano letivo, fazer parte do Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal e também participar das avaliações aí aplicadas pelo MEC, inclusive o Enem. Vamos aguardar e assim que soubermos os valores, a gente volta aqui com essa informação para os estudantes aí de todo o Brasil. Renata? Agora vamos mudar de assunto, de educação, vamos falar de infraestrutura, porque o custo estimado para reparar os pontos críticos das rodovias do Brasil, como buracos, erosão, quedas de barreiras e de pontes, é de 4,88 bilhões de reais, isso segundo a Confederação Nacional de Transporte. O que a gente pode esperar desse investimento, Emerson? Renata, o investimento ele vai ser dividido, não vai ser feito agora. Não há nenhuma previsão de que esses buracos, esses problemas nas pistas sejam todos resolvidos. Mas a Confederação Nacional do Transporte divulgou esse estudo que diz que pelo menos 2.600 locais são passíveis de intervenção. Ou seja, 2.600 pontos nos mais de 111 mil quilômetros de estradas brasileiras precisam de obras urgentes, segundo aí a pesquisa da CNT. O mapeamento aponta um crescimento de
1,5% em relação aos locais críticos do ano passado. A CNT define pontos críticos como locais que interferem no fluxo normal de passageiros, de motoristas e de pedestres também aí pelas estradas brasileiras. A Confederação também fez um alerta sobre a sinalização nos locais críticos dessas rodovias. Segundo a CNT, em 81% das áreas não havia nenhum tipo de sinalização para os motoristas, como por exemplo para buracos. Outros 15% apresentavam uma sinalização incompleta e apenas 3% dos locais críticos nas rodovias brasileiras apresentam aí sinalização adequada desses perigos que o motorista pode encontrar. Para você ter uma ideia, em números absolutos, 1.700 buracos grandes não tem nenhum tipo de sinalização nas rodovias brasileiras, o equivalente a 98% de todos os buracos considerados grandes aí pela CNT, que podem causar tanto acidentes como prejuízos para veículos de pequeno e de grande porte. O orçamento federal para esse ano aumentou bastante aí para a área de infraestrutura, aumentou 11 bilhões de reais, serão 15 bilhões destinados à área de a malha rodoviária brasileira. Inclusive, essas estradas podem estar entre as beneficiadas. Os dados levantados pela CNT também apontam que entre 2018 e 2022 houve um processo de degradação das estradas, que tem recorde de pontos críticos a cada 100 quilômetros, viu, Renata? Tá certo, Emerson. Muito obrigada pelas suas informações. Uma boa noite, bom trabalho por aí.